Livro de Levítico, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 16. Quando um homem oferecer cereais ao Pai que está no céu, deverá moer o cereal, tirando dele a melhor farinha, depois de misturar azeite e incenso na farinha. Versículo 2. Ele entregará aos sacerdotes, que são descendentes de Arão. Um dos sacerdotes pegará um punhado da farinha com o azeite e o incenso, e queimarão no altar para lembrar que a oferta toda é dada ao Pai que está no céu. É uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável ao nosso Pai, o Criador. Lá no livro de Atos Apóstolos, no capítulo 10, e o versículo 4, está escrito assim: Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: "O que é, Senhor?" O que o anjo respondeu: "O Pai que está no céu aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e Ele não esqueceu de você." Vou ler mais uma vez. E ele ficou olhando para o anjo com muito medo e perguntou: "O que é, Senhor?" Para o Senhor, que é o anjo. O anjo respondeu: "O Pai que está no céu aceitou as suas orações, a ajuda que você tem dado aos pobres, e Ele não esqueceu de você." Voltando lá no capítulo 2 de Levítico, no versículo 3, que está escrito assim: "O resto da oferta de cereais é do sacerdote, que são descendentes de Arão, e a parte mais sagrada, pois foi tirado da oferta dada ao Pai que está no céu." Lá no Evangelho de São Mateus, do capítulo 16 e versículo 2, no capítulo 16 de São Mateus, capítulo 16, versículo 12, está escrito lá assim. Vou conferir lá. Capítulo 16, versículo 12. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivesse cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Viu? Versículo 12 do capítulo 16 de São Mateus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivesse cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Voltando lá no livro de Levítico, do capítulo 4, do capítulo 2, versículo 4, de novo.
Se a oferta de cereais for pães assados no forno, eles deverão ser feitos da melhor farinha, mas sem fermento. Os pães podem ser grandes, feitos de farinha, misturado com azeite, ou então pequenos e achatados, passando-se um pouco de azeite por cima. O versículo 7. O versículo 5 eu li: se a oferta for pães assados na grelha, eles deverão ser feitos de farinha misturada com azeite, mas sem fermento. Versículo 6. Quando fizer a oferta, o homem deverá partir o pão em pedaços e derramar azeite em cima. Versículo 7. Se a oferta for pães assados na frigideira, eles deverão ser feitos de farinha misturada com azeite. Versículo 8. Apresente ao Pai que está no céu essa oferta de cereais. Entregue ao sacerdote e ele as levará ao altar. Versículo 9. Ele pegará uma pequena parte da oferta e queimará no altar, para lembrar que a oferta toda é dada ao Pai que está no céu. É uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável ao Criador do céu e da terra. Versículo 10. O resto da oferta de cereais é do sacerdote, que são descendentes de Arão. É a parte mais sagrada, pois foi tirada da oferta dada ao Pai que está no céu, o nosso Criador. O versículo 11. Nenhuma oferta de cereais será preparada com fermento. Nem fermento, nem mel deverão ser usados, e nenhuma oferta apresentada ao Pai que está no céu, nosso Criador. Versículo 12. Oferece ao Pai que está no céu, o Criador, cereais que foram colhidos primeiro, mas essa oferta não será queimada no altar. Versículo 13. Tempere com sal todas as ofertas de cereais, pois o sal representa a aliança que o Pai, o nosso Criador que está no céu, fez com seu povo. Toda oferta de cereais deverá ser temperada com sal. Lá no livro de São Marcos, capítulo 9, versículo 49, está escrito lá no capítulo 9, versículo 49. Nós vamos conferir lá para nós ver lá. No capítulo 9 de São Marcos, no versículo 49. Vamos conferir lá para ver se está certinho lá. Pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. Deu para entender direitinho? Pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O versículo 50. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão ele dar gosto de novo? Tem sal em vocês mesmos e vivem em paz uns com os outros. Viu para entender direitinho?
O versículo 48, eu vou ler mais uma vez. Ali os vermes que devoraram não morrerão, e o fogo nunca se apagará. O versículo 49, pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal, no versículo 50, é uma coisa útil, mas se perdeu o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto? De novo, tem sal em vocês mesmos e vivem em paz uns com os outros. Viu? Voltando lá no livro de Levítico, do capítulo 2 e do versículo 14, para continuar a leitura lá. Quando a primeira parte da colheita de cereais for oferecida ao Pai, o nosso Criador, que está no céu, leve grão de espiga verde, esmagada e torrada no fogo. O versículo 15. Põe o azeite e o incenso em cima dessa oferta. Versículo 16, para terminar. Aí o sacerdote queimará no altar uma parte dessa oferta de cereais, junto com azeite. E o incenso para lembrar que a oferta toda é dada ao nosso Pai que está no céu, o Criador de todas as coisas, aqui na terra e lá no céu, e na fonte das águas. E lá no... Esse aí foi para terminar. Este foi o livro de Levítico, do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 16. Que o Pai que está no céu, nosso Criador de todas as coisas, das fontes, das águas, do mar, dos oceanos, de todas as coisas, abençoa todos nós, dando sabedoria e entendimento para entender a palavra dele. Fica todos abençoados por ele. Até o próximo capítulo, se ele quiser, e se for da vontade dele.